Escondido atrás das sagradas paredes de pedra do Vaticano, não está apenas um símbolo de fé e poder, mas também segredos enterrados por séculos. Do embalsamamento de santos usando métodos egípcios antigos, à guarda de tesouros lendários da civilização do Nilo, e muito mais ainda oculto nas sombras. Estes são 7 mistérios arrepiantes que permanecem trancados no coração do Vaticano. Aperte o cinto enquanto mergulhamos no mistério de hoje. Parte 1. Os restos ocultos de Alexandre, o Grande. Por mais de 2 milênios, gerações buscaram respostas para um dos maiores mistérios da história antiga: o funeral e o local de descanso final de Alexandre, o Grande. Apesar de inúmeras buscas e centenas de teorias, seu túmulo nunca foi encontrado. Uma hipótese ousada sugere que a resposta pode não estar enterrada sob as areias do Egito ou entre as ruínas de Alexandria, mas sim escondida no coração de Veneza, dentro de uma basílica católica, venerada sob o nome de um santo cristão. Segundo essa teoria, após a morte de Alexandre em 323 a.C., seu corpo foi colocado em Alexandria, cidade que se tornou local de peregrinação de reis e imperadores por séculos. Com o tempo e as turbulências históricas, seu corpo teria sido roubado por um mercador veneziano e contrabandeado para a Itália. Em um caso de identidade equivocada, foi declarado como sendo os restos de São Marcos, o evangelista, e enshrined na Basílica de San Marco. Se isso for verdade, não seria apenas um erro de identidade, mas um encobrimento em escala global. Durante séculos, fiéis teriam oferecido orações diante do corpo não de um missionário cristão, mas de um imperador que incendiou o mundo com ambição e glória. Parte 2. A teoria de Horus. Ao longo da história, histórias religiosas moldaram culturas e moralidades, mas algumas delas nos surpreendem com semelhanças tão fortes que desafiam o que pensávamos saber. As teorias mais controversas sugerem que a história de Jesus Cristo pode não ser totalmente única, mas sim uma releitura da história do deus egípcio Horus. Horus, adorado milhares de anos antes do cristianismo, teria vivido uma vida marcada por paralelos impressionantes com a de Jesus. Nasceu de uma mãe virgem chamada Merit, variante de Maria. Teve um padrasto chamado Seb. Nasceu em uma caverna. Seu nascimento foi anunciado por um anjo. Uma estrela apareceu no céu e 3 pastores vieram prestar respeito. Na vida adulta, foi batizado em um rio. O homem que o batizou foi executado. Teve 12 discípulos, curou enfermos, expulsou demônios e ressuscitou mortos. Foi traído, crucificado, sepultado por 3 dias e ressuscitou. Embora textos egípcios indiquem diferenças, como apenas 4 discípulos e ausência de batismo formal, as semelhanças existentes continuam a levantar questões sobre como religiões evoluem e símbolos sagrados renascem ao longo dos milênios. A Biblioteca de Alexandria. No auge da civilização antiga em Alexandria, existiu o que muitos acreditam ter sido o maior repositório de conhecimento da humanidade. Biblioteca de Alexandria, fundada no século III a.C., reunia centenas de milhares de manuscritos sobre astronomia, medicina, filosofia, mecânica, história e poesia. Com mais de 400 mil rolos, era considerada o coração da inteligência humana. Mas quase nada restou. Alguns culpam Júlio César, outros extremistas religiosos, e há quem diga que não foi destruída de uma vez, mas desmontada deliberadamente para controlar o conhecimento. Uma hipótese afirma que os rolos mais preciosos foram levados secretamente para a Europa e acabaram nos arquivos selados do Vaticano. Embora nunca confirmado, há relatos de salas ocultas guardando manuscritos que podem remontar até a antiguidade. Parte 4. O Museu Egípcio do Papa Gregório. Em 1839, o Papa Gregório XVI fundou o Museu Gregoriano Egípcio dentro do Vaticano. São 9 galerias com relíquias egípcias, estátuas de deuses, estelas com hieróglifos e múmias. Mas como esses tesouros chegaram a Roma? A resposta é desconfortável. Foram espólios de guerra. Após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra em 31 a.C., o Império Romano levou relíquias egípcias como troféus. Hoje, enquanto o Egito moderno luta pela devolução de seus artefatos,
Eles permanecem silenciosamente guardados no Vaticano, testemunhas de uma época em que a apropriação era disfarçada de preservação. Parte 5. Os ensinamentos proibidos de Jesus. Num depósito de lixo no Egito, arqueólogos encontraram um manuscrito grego, o primeiro Apocalipse de Tiago, texto excluído da Bíblia e condenado como heresia. Nele, uma prisão feita por um falso Deus que aprisiona a alma humana. Essa visão radical desafiava a doutrina ortodoxa e levou à sua supressão por séculos. Parte 6. Duas múmias falsas no Vaticano. Durante séculos acreditou-se que duas múmias exibidas no Vaticano eram egípcias antigas, mas análises de DNA revelaram que eram de um homem e uma mulher da Idade Média, cerca de 500 anos atrás. Provavelmente foram forjadas durante a mania das múmias do século XIX, quando havia grande demanda por elas em museus e coleções privadas. O Vaticano, talvez sem saber, tornou-se guardião de duas falsificações. Parte 7. Quando os santos não se decompõem. Na tradição católica, corpos incorruptos eram vistos como sinais de santidade, mas muitos casos se devem a técnicas de mumificação inspiradas nos egípcios. Exemplo: o corpo do Papa João XXIII, morto em 1963, permanece preservado graças a embalsamamento moderno. Entre 1975 e 2008, especialistas do Vaticano embalsamaram ao menos 31 santos e figuras da Igreja. Nem sempre funcionou. O corpo do Papa Pio XII, em 1958, sofreu decomposição acelerada, emitindo mau odor e deterioração visível. Ainda assim, o Vaticano mantém a ideia do corpo incorrupto, seja por meios naturais ou artificiais, levantando a questão: fabricar milagres não seria trair a própria fé